Você vai ver nesta reportagem uma forma luxuosa e diferente de preservar as lembranças de um ente querido. Um diamante obtido a partir das cinzas da cremação ou mechas de cabelo. Esse é um diamante feito de cinzas. Quando a pessoa é transformada em diamante, ela tem que pagar o valor no diamante? A partir de agora, você vai conhecer The Diamond, o diamante biológico. Você que acompanha as reportagens aqui no canal, sabe que eu já abordei diversas formas de destinar o corpo de uma pessoa. Muitas delas com o objetivo de preservar a lembrança, preservar a memória, mas nenhuma delas parecida com a que eu vou te mostrar agora. Eu estou aqui em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, para te mostrar um processo curioso e valioso. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar um processo em que cinzas e mechas de cabelo podem ser transformadas, acredite, em diamantes. Nós entramos no laboratório aqui, tá bem curioso, para não perder, acompanha até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Diamante, cristal raro e valioso, considerado uma pedra preciosa pelo motivo de não se ter em abundância na natureza. E desde que o mundo é mundo, nós sabemos, quanto menor a oferta, maior o valor do produto. É formado por átomos puros de carbono em condições de cristalização, que naturalmente surgem abaixo do manto terrestre pela união de dois fatores naturais: a pressão que existe abaixo da Terra e a concentração de altas temperaturas. Pode ser encontrado em toda a superfície do planeta e possui alto valor de mercado. Os diamantes que você acabou de ver são muito valiosos financeiramente e encontrados raramente após milhões de anos de formação. Mas agora você vai ver uma pedra formada em menos tempo, criada em laboratório, e que tem sim o seu valor financeiro. Porém, muito mais que isso, guarda memórias que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Este é o diamante biológico. Mas como assim, biológico? Eu não tinha dito que a pedra preciosa é formada por átomos de carbono a condições específicas de temperatura e pressão? Pois veja o que esta jovem empreendedora tem a nos dizer. Milena Cooper, profissional referência no segmento funerário, que está por trás de iniciativas inovadoras quando se trata de realizar a última despedida e preservar lembranças. E agora, nos momentos mais esperados, que é onde a magia acontece. Isso, aqui a mágica acontece. São transformadas em joias. Perfeito. Aqui onde a gente imita a natureza. Eu tô vendo aqui que o clima já muda aqui, já né? muda. Aqui é um laboratório. Isso, aqui você pode ver que o ambiente é até mais frio, né, para preservação dos materiais. Então aqui é onde a gente vai receber um material biológico. O que a gente produz são biodiamantes, porque são feitos de materiais biológicos. Então a gente produz diamantes através do cabelo, das cinzas, dos pelos do pet. Qualquer material na natureza que contenha carbono, a gente consegue transformar em diamante. O material chega aqui, ele é codificado para que não haja mistura de materiais e ele vai seguir com esse código até o final. O primeiro passo é, através de um processo físico e químico, separar dessa matéria todo o carbono. Então a gente elimina, por exemplo, cálcio, nitrato, outras substâncias e preserva somente o carbono. Esse carbono a gente vai submeter a alta pressão e alta temperatura, reproduzindo o que a Terra faz, o que acontece na crosta terrestre, para produzir do carbono o grafite e do grafite o diamante. Então é possível, em menos de 3 meses, nós entregarmos para a família uma pedra já lapidada e certificada que é um diamante genuíno. A gente pode considerar um diamante genuíno porque a propriedade química dele e física é exatamente igual a um diamante da natureza. A natureza, bilhões de anos. Bilhões de anos. E aqui, quanto tempo? Algumas horas,
porém eu levo um processo a mais para fazer a lapidação e a certificação. Então, a partir do momento que eu tive meu pet ou um ente querido cremado, eu tenho a cinza, qual que é o prazo máximo que você pede para a família para entregar o diamante lapidado? Eu peço 3 meses, mas a minha entrega atual está sendo 1 mês e meio. Sempre peço com essa sobra, caso tenha algum problema de peças, na prensa e tudo mais, que são equipamentos importados, mas geralmente em 1 mês e meio eu já consigo entregar para a família, embalado, certificado e lapidado. A lapidação que a gente usa é a lapidação brilhante, que é aquela redonda, que ela imprime o maior brilho à pedra, e aí já está incluso também, bem como a certificação. Na certificação vem escrito de onde que provém aquele material, por exemplo, o cabelo do Eberton, o que continha de composição química esse cabelo e no que foi transformado, na pedra, e aí a classificação dessa pedra, de tamanho, cor, pureza. Muito interessante. E essa diamante, uma pedra rara, uma pedra desejada, cobiçada, o valor financeiro, o valor final desse diamante biológico gerado aqui, ele é comparado ao valor do diamante que é encontrado na natureza? Ele é um pouco mais caro que o diamante de extração natural. Mais caro? Mais caro. Uau. Justamente por ter esse processo, que não é um processo barato, para compor através desse material biológico. Muito mais que o valor financeiro empregado, quando você transforma as cinzas de um pet, as cinzas de um ente querido em um diamante, tem um valor afetivo ali, que está impresso ali. E o que é muito interessante é que o diamante ele é uma pedra eterna. Então não é só a questão de você eternizar o amor, é a questão que você vai passar de gerações para gerações essa pedra dentro da família. Então, por exemplo, eu tenho um diamante feito das cinzas da minha avó, que provavelmente eu vou passar para os meus filhos, que vão passar para os filhos dele. Então é uma memória dentro da família eterna. Eu estou vendo aqui, parece um laboratório do professor Pardal aqui. Exatamente. Quebrando aqui, gente do céu. Se cai um diamante no chão, o diamante não quebra não, né? O diamante não quebra. O problema é achar. Quando cai, todo mundo para tudo, congela e todo mundo vai para o chão procurar. Tô vendo aqui, tem umas fórmulas, tem umas máquinas, tem um profissional ali, ó, que tá fugindo da câmera, nós vamos encontrá-lo. É aqui que tudo acontece. É aqui que tudo acontece. Então aqui, ó, quer explicar, Leandro, o material biológico? Então, ó, o Leandro, vamos jogar a bola pro pessoal da parte técnica? Chegou aqui, nós vamos colocar o Leandro na fogueira. Eu tô vendo que tem uns materiais aqui já que... A gente organizou pra ficar mais fácil de explicar. O Leandro é o que aqui? Eu sou químico, sou responsável do laboratório junto com o Denis, que é outro profissional que está viajando para especialização atualmente. Você que faz os diamantes. Também. Fazemos, né, somos uma equipe de 4 pessoas do corpo técnico, né, e tem mais uma pessoa que coordena a nossa rotina. Então, se eu não quiser ser garimpeiro, eu posso virar químico, então? Dá para ser químico, físico, né, todas essas especialidades. Para fazer o diamante em si, você precisa de um conjunto de informações: química, física, mecânica, materiais. Você precisa ter um conjunto de informações para você conseguir entender o processo e conseguir tocar. Eu estou vendo aqui que tem já uns materiais separados. O cabelo aqui, é claro. O cabelo cinza. Tanto o cabelo quanto a cinza passam um processo diferente, né? O cabelo passa por um processo térmico, para que a gente remova só o carbono do cabelo. E as cinzas passam um processo já físico, mais físico, né? De várias etapas: lavagem, seca, separa, e todos eles vão virar carbono. E esse carbono... Então, o cabelo seria incinerar também? Incinerar. O cabelo, especificamente, incinerar. Numa temperatura em que você tenha, que você não perca carbono, que a partir de uma temperatura o carbono vai embora como CO2 na atmosfera. Então você tem que ter um controle de temperatura para fazer com que o cabelo saia a queratina, saiam as propriedades do cabelo, fique só o carbono. Nas cinzas, a gente precisa fazer uma lavagem e uma extração, porque tem pouco carbono nas cinzas. Esse carbono precisa ser removido para ser purificado, para virar um material. A cinza tem mais cálcio, né? Que vem mais dos ossos, né? É muito cálcio. Eu não sou químico, mas... É um processo de lavagem, inclusive, que precisa ser ácido para remover o cálcio. O cálcio ele é solúvel em meio ácido. Então você precisa colocar aquele carbono que está aderido no cálcio no meio ácido para tirar o carbono. Diferente do cabelo. O cabelo é só você aquecer, você já tem. Esses dois materiais se transformam nisso aqui, então? Isso aqui é um resumo, né, do que
os materiais virariam, e esse carbono a gente faz uma limpeza, uma lavagem dele. Depois a gente faz um processo em prensa para purificar, porque mesmo com todo o processo ainda existem outras impurezas no nosso, seriam impurezas pro diamante, né? No carbono, faz um processo de purificação e ele sai grafite puro. Seria o mesmo grafite do lápis, é isso mesmo? O carbono, ele é a mesma estrutura, tanto no grafite, tanto no lápis, no diamante. O que diferencia é a forma como ele se estrutura, como ele se organiza. E até você estava comentando sobre o quadro. O quadro aí tem um exemplo do porquê que o diamante sai amarelo. Por exemplo. Na atmosfera tem muito nitrogênio. E a ligação de carbono ela forma uma rede. Na atmosfera, como tem muito nitrogênio, algumas moléculas de hidrogênio elas entram entre os carbonos, fazem mudar o sentido da ligação, e esse sentido faz uma diffração na luz e você enxerga amarelo. Então, o amarelo, rosa, vermelho, azul é só uma forma como o cristal está organizado e o feixe de luz passa por ele para que você enxergue. Então, ali é um exemplo só em relação ao nitrogênio, que é a pedra comum. A pedra comum é amarela porque a nossa atmosfera está irrigada de 80% de nitrogênio. A ideia do lápis está na minha cabeça ainda. Eu estou escrevendo ali, eu tenho diamantes potenciais impressos no papel, é isso? Existe um equilíbrio, a gente chama de equilíbrio químico, que é um gráfico onde você tem o mesmo material, que é grafite, e o mesmo material diamante. Você só precisa deslocar. Para você deslocar o equilíbrio, aí você precisa das condições que tem no solo, temperatura e pressão. Do Leandro. E de alguém que consiga transferir essas capacidades para dentro da célula. Então, o grafite, a diferença é materiais específicos para fazer diamante precisam ser puros, né? Então, o grafite 99,9%. A gente imagina que o grafite do lápis não tem essa fineza, né? O processo precisa só rabiscar. Então, tem essa similaridade, mas também tem esse controle de pureza. E aí esse material, então, saiu daqui, vai para uma máquina, e a máquina que resolve tudo. Exatamente. Que nós vamos mostrar, você não vai querer fazer em casa, gente. Diamante não vai fazer em casa, né, Leandro? A gente monta uma célula semelhante a essa aqui. Essa célula reúne os materiais necessários, né? Você coloca aqui dentro. Aqui dentro fica o que você precisa, né? A forma como você monta para... Então, é isso que vai para dentro da máquina. É uma célula de reação. É aqui que é isso que vai receber pressão e temperatura para converter o grafite em diamante. E gera um diamante. Por exemplo, essa quantidade que está nesse vidrinho aí, quanto de diamante poderia gerar? O potencial é grande, porque depende da máquina e depende da quantidade de grafite. Mas o que vai te nortear é a quantidade de grafite. Mas assim, tem uma faixa aí de 20% mais ou menos da quantidade de grafite que entra que pode virar diamante. Porque daí tem uma parte, no processo de reação, a eficiência não é 100%. Uma parte do grafite vira diamante, uma parte continua grafite, uma parte vira monocristal, uma parte vira policristal. E o monocristal você pode tirar para lapidar. O policristal, vários cristais, você não consegue juntá-los, né? Então, aí você perde um pouco de eficiência, mas nessas máquinas, nessas condições, mais de 1 quilate, 2, 3, depende muito da composição como você monta e o tempo de exposição. Os materiais são convertidos em relação a miligramas por hora, é o tempo que eles levam para virar grafite e diamante. Então, digamos que ele trabalha em 2 miligramas por hora, se você quer fazer um diamante de muita quilatagem, você precisa de muito tempo para converter. Então, os processos são montados em função do que a gente precisa entregar para o cliente, né? E isso vai variar de 12, 24, 36, 70 horas, 100 horas, depende do que você precisa montar. Leandro, agora uma pergunta aqui, é um canal de curiosidades, e eu quero saber você, quando foi estudar química, quando decidiu entrar nessa área, pensou que poderia trabalhar no segmento funerário? Não pensei. É uma surpresa, porque aqui no Brasil é muito pouco difundido isso, né? Não tem conhecimento. Por exemplo, você juntar pessoas na rua, sair perguntando lá na 15, por exemplo, pouca gente vai dizer para você que existe essa possibilidade. Então ainda é um mercado muito novo, né, aqui no Brasil. O mercado em si, não especificamente para joias, mas para quando descobriram que podiam converter o diamante de grafite, o carbono de para grafite para usar uma ferramenta, por exemplo, para extração de petróleo, isso não faz muito tempo, 1950. Então pensar que alguém pensou nisso e pensou, eu posso fazer uma ferramenta, mas posso fazer uma joia. E daí desenvolver tecnologia, materiais, equipamentos, estudos, isso leva muito tempo, né? Então isso ainda é muito pouco difundido, muito pouca gente faz. Então, não consegui imaginar mesmo.
A formação do profissional de química é uma formação mais técnica. É técnica, sim. Mas você trabalha com memórias. Sim. Como que é para você trabalhar nessa área, tirando toda essa questão técnica, essas máquinas, essas fórmulas, mas você está lidando ali com o que já foi uma pessoa, o que já foi um pet que foi amado, que é amado, né? Que continua sendo amado e que vai representar ainda a eternidade, né? Da família, dos entes queridos. Sim. Qualquer profissão, imagino que jornalismo, química, medicina, você tem um código de ética, né? E nesse código de ética você está instruído a trabalhar sempre em prol, em respeito, né, às pessoas, mesmo que vá fazer uma análise do sangue ou vá fazer um trabalho memorial. Você vai trabalhar com ética porque você sabe o que isso vai impactar, né? Então a gente tem que ter o cuidado, e acho que principalmente a ética, para entregar, para corresponder à expectativa, porque nós sabemos, né? Uma joia, o diamante tem toda um significado além do emocional, mas gera uma expectativa muito grande. Então nós precisamos trabalhar com ética, principalmente, para poder atender essa expectativa. E o que a morte representa para o Leandro? Uma passagem, né? Uma passagem, e eu, por exemplo, tenho um ente querido, meu pai faleceu faz menos de um ano, e aí o que a gente tem é a passagem para um outro plano, um descanso, né? E a saudade que deixa pra gente. Então, a gente sabe que é um processo natural, que não tem nosso controle, né? Não vai viver para sempre, ninguém vai ter para sempre. E que é isso, que as pessoas deixam um legado, a gente vai tentar, né, seguir o legado e ter respeito à memória, né, cultivar a memória das pessoas, que elas criarem vida. Né? Muito obrigado, Leandro. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, parabéns para vocês também, por nos encontrarem. Volto para a Milena aqui. Milena, diamante, uma pedra valiosa e rara. E quando a pessoa é transformada em diamante, ela tem que pagar o valor de um diamante? Quando ela é transformada? Por exemplo, eu vou trazer as cinzas do meu ente querido. Certo. Eu tenho que pagar o valor de um diamante para transformar em um diamante? Exatamente. A nossa tabela de diamantes ela varia a partir de R$ 6.500, podendo chegar até mais de R$ 100 mil. O que vai variar o preço é o tamanho da pedra e a coloração. Hoje a gente produz 3 cores, a incolor, ou chamada branca também, a amarela, como ele estava citando, e também o azul. Então essas três cores é o que vão fazer variar o preço e também o tamanho. Aqui, ó, pode mostrar pra gente, tem as... Esses daqui são os nossos objetivos, né? Então a gente estamos trabalhando para criar peças grandes, 71 quilates, 75, 65. Então a gente até já colocou o nome deles e já colocou num quadro justamente para nossa equipe técnica já trabalhar nisso, já visualizar isso, né? Já mirar, essa é a meta. Muito interessante, viu? Com relação a essa questão, que não está minerando, você está produzindo um diamante. Perfeito. Existe alguma determinação legal com relação a... Porque, por exemplo, eu não posso simplesmente, mesmo que esteja no meu terreno, pegar um ouro no chão. Perfeito. Mas eu posso produzir? Produzir. Perfeito, pode produzir. A extração do diamante, ela é muito mais burocrática, muito mais assistida e tem uma vigilância muito maior, justamente por ser um processo natural e por você poder estar danificando ou causando algum mal, inclusive para o próprio meio ambiente. Então o que a gente fala, e hoje é muito mais comum, que os diamantes laboratoriais, eles são ecologicamente mais corretos e socialmente também. Né? Eles estão fora daquela extração, falava-se muito em extração sanguinária, eles estão fora dessa operação. Então é uma operação limpa, né? Os diamantes laboratoriais são uma produção limpa. E isso hoje está muito em alta. Por exemplo, nós temos grandes marcas como a Pandora, a Tiffany, que já tem criado linhas de diamantes laboratoriais, justamente visando não explorar do nosso meio terrestre. Milena, estou vendo aqui, tem um aparato aqui que é o diamante. Esse é um diamante feito de cinzas. Diamante real. Diamante real, feito de cinzas. Quanto que valeria assim, um diamante genuíno, tirado da natureza, desse tamanho? Você consegue chutar mais ou menos? Com essa qualidade, eu acredito que em torno de uns
R$10.000. R$10.000. E o diamante biológico vale um pouco mais. Vale um pouco mais. Então, esse pedacinho aqui tem mais de R$10.000 aqui. Mais R$10.000. Se isso aqui cair no chão, para tudo. Para tudo. Alguém vai levar um vale. Vamos ter que fazer o vale na conta de alguém. E eu tô vendo aqui que tem um mostruário aqui, né? Com os tamanhos. Esse aqui é um catálogo, né? Que a gente compara um pouco o tamanho, a variação de tamanho e a coloração. Isso aqui na hora que o cliente quer contratar o serviço, ele vai escolher aqui o tamanho. Exatamente. Escolhe aí o tamanho. Quanto maior, mais caro. Quanto maior, mais caro. E aqui eu tô vendo que tem um microscópio. Aqui no microscópio dá para você analisar uma pedra bruta, né, que saiu da máquina, que posteriormente, depois lapidado, vai virar aquela pedra ali. A pedrinha, deixa eu ver se consigo enxergar. Consigo enxergar, olha só. Milena, eu tô gravando aqui em Curitiba, mas graças a Deus o canal tá alcançando todo o Brasil, até fora do país também. Esse tipo de serviço, transformar cinza em diamantes, cabelos em diamantes, está disponível só aqui no Sul? Não, hoje a gente atende no Brasil inteiro, inclusive temos representantes, diversas funerárias, diversos crematórios, que já são representantes da The Diamond na sua região. Então é muito provável que, por exemplo, lá em Belo Horizonte, nós já temos empresas lá que são parceiras da The Diamond e podem atender as famílias lá também. Então não é impeditivo a sua localização geográfica, você pode transformar seu ente querido. E vem para cá o material? Vem para cá, perfeito. Manda o material e a gente faz o envio da pedra. O que é legal de comentar é que um diamante das cinzas, a gente necessita de 300 gramas de cinzas. Um corpo, em média, ele gera 1,5 kg, 2 kg de cinzas. Então são necessários somente 300 gramas para fazer. E o cabelo seria uma mecha, assim, uma colher de sopa cheia, já é possível fazer o diamante do cabelo, porque ele tem mais carbono. Então esse é o material que a gente precisa. Então eu tenho uma mina de diamantes aqui na minha Você tem uma mina? Apesar que tá caindo, viu, gente? Então a minha mina tá ficando escassa. Mas você sabe que tem muita mulher dizendo que os homens estão valendo mais morto do que vivos. Aqui tem umas máquinas e tudo, mas nós não vamos entrar em detalhes, porque envolve engenharia industrial, envolve segurança, mas basicamente essa é a estrutura de produção da The Diamond. Isso, nós temos essa parte laboratorial e aí nós temos as salas da prensa, que é a parte realmente mecânica, que é onde a gente vai colocar toda a pressão e toda a temperatura naquela célula que o Leandro apresentou. Fica no mesmo espaço aqui? No mesmo espaço. Vocês não vão ver. Mas, para conhecer mais sobre a The Diamond, sobre os serviços, tem um site que eu vou deixar na descrição aqui. Milena, eu te agradeço por fazer esse tour com a gente, por me mostrar esse diamante aqui ao vivo, por mostrar tudo, por ser tão receptiva com a nossa equipe aqui em Curitiba. Muito obrigado mesmo. Olha, eu que agradeço vocês, parabenizo pelo canal, parabenizo por você fomentar esse conteúdo no segmento funerário, que é tão importante, trazer as inovações, os processos, como funciona. Eu e toda a equipe, nós consideramos o seu trabalho muito importante, é uma honra e é de grande prestígio recebê-los aqui. São muito bem-vindos, quando quiserem, as portas estão abertas, agora vocês fazem parte aqui da nossa família também. Obrigado, eu quero voltar, em breve. Vou arrumar novidade para você voltar. Pode arrumar, que eu quero e eu garanto que quem está assistindo lá quer também. Eu te pergunto o que você achou desta reportagem, se você gostaria de ter o seu ente querido transformado num diamante ou uma mecha de cabelo, comente aí. E se gostou da reportagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores e os vídeos exclusivos estão lá nas redes sociais e o nosso @é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.